Olá, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui o pastor Antônio Lima, mais uma vez, diretamente do Rota Bíblica, com mais um estudo abençoado sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho que traz a mensagem de Jesus para todo o povo judeu. E no programa de hoje, nós estudaremos 2 capítulos, os capítulos 22 e 23 do Evangelho de Mateus. Quero agradecer a você que assiste, que curte, que comenta e que compartilha. Nós temos pessoas que são comprometidas, que são engajadas, e você é uma dessas que tem feito a diferença, fazendo com que esta mensagem chegue a outras pessoas através do rádio, porque nós estamos também através do rádio e também através do YouTube, no canal Rádio Web Nossa Voz. E nós estamos juntos aqui para crescermos em graça e crescermos em conhecimento. E você que está chegando pela primeira vez, eu quero pedir algo muito importante a você. É que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho de notificações, porque o nosso canal tem programação para todas as faixas etárias. Tem programação para criança, para adolescente, para jovem, para senhor, para senhora, até para o pessoal que é o da melhor idade, que é a idade mais top da Casa de Deus. Também é um programa voltado com aqueles louvores antigos, bênção de Deus. E eu tenho certeza que se você ativar esse sininho, você vai ficar maravilhado com programas voltados apenas para as mulheres, para os professores da Escola Bíblica Dominical e tantos outros aqui. Eu quero convidar você a fazer parte desta família. Rádio Web Nossa Voz é uma família que a cada dia tem crescido. A gente começou pequenininho e olha que nós já estamos chegando a quase 5.000. E para que nós cheguemos a esse número o mais rápido possível, eu preciso que você, que ainda não é inscrito, se inscreva. É muito fácil. É só apertar naquele negocinho lá. Se inscreveu? Já foi. E você que já é inscrito, compartilhe no máximo que você puder. Com o máximo de pessoas, assim nós conseguiremos alcançar mais vidas, ok? E aí, sem mais demora, que eu preciso agora que você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um papel, melhor se tiver um caderno só para anotações. Pega um caderninho lá e coloca assim, estudos do Rota Bíblica, que aí nós estaremos juntos, sempre crescendo em graça e em conhecimento. Então nós vamos hoje estudarmos os 2 capítulos que disse, o capítulo 22 de Mateus, que tem 46 versículos, e o capítulo 23, que tem 39 versículos. Esses capítulos aqui, começando do capítulo 21, esses capítulos 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, aqui esses capítulos nós estamos falando, uma parte, claro, do 28, nós estamos falando de uma semana, que é chamada a Semana da Paixão de Cristo. Então, começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, capítulo 21, e finaliza então com a ressurreição de Cristo no capítulo 28. Se você pega a sua Bíblia, como eu estou pegando a minha, agora é bom quando a gente dá uma olhadinha na Bíblia, né? Capítulo 28, vamos verificar, para não falarmos aqui nada fora da Bíblia Sagrada. Então você vai ver, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 10. Então esses versículos do capítulo 28, versículo 1 ao versículo 10. Então até aqui nós temos exatamente uma semana. E aí do versículo 11 até ao versículo de número 20, aí nós temos um tempinho a mais, que Lucas vai dizer que são 40 dias aí que Jesus passou com os seus discípulos. Mas hoje o olhar é justamente para esse momento, porque Jesus, ele no capítulo 21, quando ele entra na cidade de Jerusalém, então a Bíblia diz que ele entrou, ele falou sobre o batismo de João, ele falou sobre a questão da parábola dos lavradores maus, e aí o versículo 45 do capítulo 21 diz assim: e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles e, pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinha por profeta. Então aqui nós já estamos vendo que agora começa exatamente o plano maquiavélico para prender Jesus.
E aí Jesus, sabendo disso, ele começa então com a parábola das bodas, que vai do versículo 1 ao versículo 14, e o versículo 14 é bem claro, porque ele diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e Jesus conta aqui uma das últimas parábolas, que é justamente ele falando que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aí ele enviou os seus mensageiros para que convidassem os convidados para a festa de casamento de seu filho. Mas aí ele levou a mensagem era uma mensagem, um jantar, a festa já está preparada, só resta que os senhores entrem, porque já tem, o versículo 4 diz, já tem bois cevados mortos e tudo já está pronto. Portanto, venham participar da festa. Mas aí começou agora um dizendo assim, eu vou para o campo, um foi para o campo, o outro foi para o seu negócio, os outros se apoderaram dos servos e mataram, e com isso chegou a notícia até aos ouvidos do rei, e o rei ficou muito chateado e mandou destruir todo aqueles homens e ainda mandou incendiar a cidade e disse para os seus servos, que eram os seus mensageiros, olha, tem tudo preparado, mas os convidados não eram dignos. Grava bem, aqui eu estou falando do versículo 8. Aí ele diz assim, portanto, agora vocês vão pelas saídas dos caminhos, vocês convidem para as bodas todas as pessoas que vocês encontrarem. E aí eles saíram pelo caminho e juntaram todos que encontraram, tanto maus como bons, todos quanto encontraram foram convidados, e o rei abriu as portas para que isso pudesse acontecer. Mas quando o rei chega, ele percebe que tem um que não está vestido de acordo com, digamos, o figurino, com o que o figurino pedia. E aí ele pergunta, como é que você entrou aqui se você não está alinhado como os demais? E a única coisa que aquele convidado fez foi ficar mudo, não disse nada, deu silêncio como resposta, e o rei então disse, pegue, amarre pelos pés e mãos e joguem lá fora, joguem na escuridão, porque lá vai haver pranto e ranger de dentes. Essa parábola, Jesus está falando diretamente para os príncipes dos sacerdotes e os além, claro, daqueles que lhe ouviam. Jesus está dizendo a eles que o Pai eterno preparou todas as coisas. Se a gente lê, por exemplo, o Pentateuco, você precisa ler o Pentateuco todo. Pessoal, crente que não ler a Bíblia toda está complicado. E não vá na onda de uns preguiçosos que tem por aí, que usam um versículo isolado do Novo Testamento que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não está se referindo às Sagradas Escrituras. Paulo está se referindo àquilo que os escribas, que os sábios da época haviam feito, eles haviam adulterado o mandamento. Deus nos deu ordens através do Pentateuco, através do Decálogo, mas esses homens, o próprio Jesus disse em textos anteriores de Mateus, que eles invalidaram o mandamento de Deus com tantas tradições, chamadas as tradições humanas. Então, não use esse versículo que a letra mata, mas o Espírito vivifica, para justificar a sua preguiça de ler a Bíblia Sagrada. Então, não vai cair nessa daí, você precisa ler o Pentateuco. E você vai perceber, principalmente no capítulo 1 de Deuteronômio, quando Moisés já estaria às margens, já próximo da terra prometida, ele diz, olha, os pais de vocês não acreditaram na promessa, por isso eles morreram. Mas vocês que eram pequenos, vocês que ainda, alguns não tinham nem nascido ainda, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel, porque foi Deus quem prometeu. Deus preparou tudo para os judeus. Deus tomou um povo pequeno, de lá do Eufrates, pegou uma família, a família de Terá, está no capítulo 11 de Gênesis, e desse pouco ali, que era Terá, Naor, Abraão, e me fugiu o nome de um outro agora, são 3 irmãos, e eles foram, saíram, foram para Harã,
E em Harã, o próprio Deus falou para Abraão: sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Capítulo 12 de Gênesis. Mas quem era ali? Abraão e Sara, apenas esses dois. Mesmo que depois, pelo capítulo 13 ali de Gênesis, Abraão vai ter um caso ainda chamado Abrão, vai ter um caso com Agar, e daquele caso vai nascer Ismael, mas a promessa de Deus era com Abraão e com Sara. Capítulo 17, Deus troca o nome, agora não era mais Abrão, agora era Abraão, não era mais Sarai, agora era Sara, e aí ele promete um filho, e esse filho vai nascer ali pelo capítulo 20 de Gênesis, mais ou menos, ao nascimento de Isaac. Se não faz memória, é capítulo 20, mas como eu já citei o capítulo, eu preciso dar uma olhada aqui, porque às vezes a mente vai falhando um pouquinho, vai chegando a idade, né, e o negócio já vai ficando um pouco mais difícil, mas aqui eu acho já, porque eu estou com a minha Bíblia, e nada melhor você estar com a sua Bíblia aberta, só para me confirmar se realmente é o capítulo 20, não é o capítulo 20, daqui Deus muda o nome de Sarai, deixa eu ver, capítulo 21, pessoal, capítulo 21 de Gênesis é quando nasce então o grande Isaac. E aqui nós vamos perceber então que de ali de Isaac vem então Isaac, a Rebeca era estéril. Ele ora, e depois de 20 anos que eles estão casados, ela vai ter 2 filhos, que era Esaú e Jacó. Jacó, depois, com as suas esposas, vai gerar 12 filhos, que aí agora aumenta mais um pouco. Depois de 400 anos, Deus manda o grande Moisés para libertar Israel. Ali já sai 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e a nação vai só crescendo. E essa nação Deus preparou. A única coisa que Deus queria é que eles participassem desse banquete, dessa festa. Só que eles ultrajaram. Se você ler o último capítulo do segundo livro das Crônicas, você vai perceber que ali o cronista vai dizer que os judeus, os filhos de Israel, mataram os profetas, não acreditaram na mensagem, ultrajaram os mensageiros, ou seja, esqueceram de Deus, e por essa razão Deus os rejeitou por um momento. Israel foi rejeitado por um momento, e aí nessa chamada dispensação da lei, então vem Cristo no final da dispensação da lei, Gálatas 4:4, vindo na plenitude dos tempos. Então nessa plenitude dos tempos, o que acontece? Vai ter agora o tempo da igreja. Capítulo 1 do Evangelho de João, diz: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui nós estamos iniciando o tempo da graça. Aqui nós estamos falando da dispensação da graça. E essa dispensação já tem aí 2025 anos que nós estamos vivendo exatamente essa graça. Agora nós fomos encontrados, nós fomos achados nos becos, nos valados aí das cidades, nos interiores, nos ribeirinhos, nas comunidades indígenas, nos nossos estados, nas nossas vilas. Nós fomos achados e fomos convidados a participar, já que os primeiros convidados, que são os filhos de Israel, não quiseram participar da festa. E é tão tal que no capítulo 19 do Apocalipse apresenta para nós as bodas do Cordeiro. E chuta aí, quem vai participar? Exatamente a igreja. Israel participará das bodas do Cordeiro? Não. A não ser aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, os judeus que aceitaram a Cristo, que o reconhecem como Salvador de suas vidas, que morreram ou que forem arrebatados, esses participarão. Mas a nação de Israel não participará das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja estará participando das bodas do Cordeiro, Israel estará sofrendo os flagelos da grande tribulação, que Jeremias, no capítulo 30 do seu livro, chama de angústia para Jacó. Então, o próprio Cristo, nesta parábola, o capítulo 22, versículo 1 ao versículo 14, fala dos 2 grandes povos chamados por Deus. Os primeiros convidados, Israel, não aceitou o convite. O segundo povo convidado, eu e você, os gentios, aceitaram. Mas entre esses ainda aqueles que não se alinharam, que não estão com a roupa de festas, ainda estão com roupas diferentes. E essa roupa fala justamente da graça, da proteção. Lembra que Adão e Eva estavam nus,
fizeram roupas de folhas, e Deus, para cobrir a nudez de cada um deles, Deus então sacrifica um cordeiro, e com a pele do cordeiro cobre Adão e cobre Eva. Nesse sentido, nós estamos falando exatamente que essas roupas, elas falam da proteção, falam da graça, falam da misericórdia, falam do amor, e se essas roupas aqui estiverem diferentes, certamente não alcançaremos os céus de glória. E aí, nós temos mais adiante, do versículo 15, até o versículo 33, nós vamos ver alguém perguntando para Jesus: Senhor, é lícito? Aqui você vai observar justamente que os fariseus consultaram entre si como poderiam então pegar Jesus em alguma palavra. E aí eles enviaram os aprendizes com os herodianos. Os herodianos era um grupo político que seguia, que defendia a qualquer custo o império, não vou chamar de império, mas o governo de Herodes, que lembremos-nos que lá atrás Herodes o Grande tentou matar Jesus, depois ele mesmo, Herodes morreu, o Herodes o Grande morreu, e o seu reinado foi dividido entre seus filhos, mas cada um também ficou chamado de Herodes, né? Então havia aqui esse grupo aqui, que eram os herodianos, que era um grupo político, um grupo que não concordava com o que Jesus fazia, e eles então, juntamente com os aprendizes dos fariseus, eles se juntaram e disseram: vamos lá ver se a gente pega Jesus em alguma coisa. E aí eles perguntaram: olha, é lícito a gente pagar em tributo a César, sim ou não? Na verdade, eles queriam, se Jesus chegasse e dissesse: não devemos pagar. Aí eles denunciariam Jesus como um rebelde, um obstinado, como um revolucionário. Se Jesus dissesse: não, pode pagar, eles veriam Jesus como um traidor da nação. Veria Jesus como um homem mais ligado às questões políticas do que com as questões religiosas. Então aqui Jesus, como dizem aqui, como nós dizemos, né, Jesus estava entre dois quentes, não era nem entre um quente e um frio. Porque perceba, toda a resposta de Jesus poderia comprometer a sua pessoa. Se ele dissesse: não paguem, seria revolucionário. Seria entregue para os romanos, para que os romanos executassem. Os romanos não toleravam pessoas rebeldes. Se Jesus dissesse: não pode pagar o tributo, aí, se Jesus dissesse isso, os seus patriotas diriam: traidor da pátria, esse daqui está alinhado com Herodes, a gente sempre soube que ele estava... Aí vem aquelas conversas que você já sabe que a língua é algo, é um instrumento, como o próprio Tiago diz, uma faísca que incendeia florestas. Então, Jesus, muito sábio, afinal de contas, ele é a fonte da sabedoria, né? Então, Jesus diz assim: vem cá, por que vocês estão aqui testando a minha vida? Por favor, me dê aqui uma moeda, eu quero só uma moeda. E aí eles pegaram, versículo 19, que eles pegaram uma moeda, não é, e apresentaram a Jesus. Jesus olhou e perguntou assim: e que essa efígie aqui, olha, essa inscrição? Pegou a moeda, porque de um lado tinha a foto, tinha a imagem de César. Ele perguntou: vem cá, de quem é essa esfinge aqui nessa inscrição? E eles responderam: de César. E aí Jesus disse: então, meus amigos, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu fico pensando, como que Jesus é simplesmente singular, extraordinário. Ele consegue fazer com que aqueles que queriam lhe prejudicar fossem ridicularizados diante de todos os ouvintes. E a Bíblia diz no versículo 22 que eles se maravilharam e deixaram Jesus e depois se retiraram. As respostas de Jesus eram respostas cirúrgicas. E aí a gente observa que aí agora chegaram junto a ele outro grupo, que era o grupo dos saduceus. Pessoal, essa questão de grupo é complicado. Observa, fariseus contra Jesus,
herodianos contra Jesus, saduceus contra Jesus, escribas contra Jesus, porque o capítulo 23 vai falar justamente sobre aqui o embate entre os escribas, de um lado os escribas e fariseus, e do outro lado Jesus. E aí os saduceus, versículo 23, chegam agora e eles não acreditavam que tinha ressurreição. Por isso que Paulo, muito sábio, ele, um determinado tempo, se está em Atos, em determinado momento ele estava sendo julgado por um tribunal, pelo Sinédrio. E aí, quando ele estava sendo julgado naquele local, ele percebeu que metade daqueles julgadores era saduceu e a outra metade era fariseu. E aí ele então abre a boca e disse: eu sou fariseu porque eu acredito na ressurreição. E Paulo não estava mentindo, Paulo realmente era do partido dos fariseus. Quando Paulo disse que acreditava na ressurreição, os fariseus todos ficaram do lado de Paulo e os saduceus ficaram contra Paulo. Paulo conseguiu dividir aquele público inimigo em dois grupos. E aí eles ficaram se degladiando, porque os fariseus defendiam Paulo, enquanto os saduceus o atacavam. Isso daqui, nós estamos vendo agora que chega esse grupo dos saduceus, e eu já falei, eu acho que em alguma aula passada aqui no Rota Bíblica, que os saduceus, esse grupo era formado por pessoas ricas, pessoas influentes da sociedade, pessoas de alta posição, pessoas que eram bem vistas. Aqui estavam, por exemplo, a maioria da família sacerdotal fazia parte aqui dos saduceus, e agora eles chegam e dizem assim: olha, mestre, Moisés, ele disse que se um homem morrer e ele não deixar filhos, o irmão dele precisa casar com a viúva, e o primeiro filho que ele tiver vai ser dado como filho do falecido. Só que aí houve um caso entre nós aqui, que eram 7 irmãos. O primeiro casou, morreu e não deixou filho. O segundo casou com a viúva, morreu também e não deixou filho. O terceiro casou e também não deixou filho. E assim os 7 casaram com ela, com a mesma mulher, e todos os 7 morreram e nenhum deles deixou filho. E aí vem a pergunta: na ressurreição, qual desses 7 aí será o esposo da mulher? Na verdade, aqui, como eles não acreditavam na ressurreição, era mais um grupo tentando ridicularizar Jesus. E aí Jesus diz um dos textos mais lindos que eu e você precisamos memorizar, pessoal. Está no versículo 29, que ele diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Grava este texto. Errais, aqui na Revista Corrigida, pessoal. Errais, não conhecendo as Escrituras. Escritura está com o E maiúsculo, para se referir às Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Esse texto, Jesus não está falando para um grupo de publicanos. Jesus não está falando, está se dirigindo aqui a um grupo de romanos, ou de gregos, ou qualquer outro grupo de pessoas que desconheciam as Sagradas Escrituras. Jesus está falando para famílias sacerdotais. Jesus está falando para pessoas de altas posses. Jesus está falando com pessoas influentes da sociedade. Jesus está falando com pessoas aqui que tinham influência em todos os segmentos, quer seja religioso, político, educacional, segurança, infraestrutura, qualquer situação. Aqui estava, nesse grupo religioso, as figuras maiores da sociedade. E Jesus dirige a eles e diz assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pessoal, é um dever meu e seu, enquanto cristão, conhecermos a palavra.
O que tem de crente hoje que não conhece a Bíblia Sagrada? O que tem de crente que vai para frente de uma televisão para ouvir um programa, para assistir alguém que nem na Bíblia pega mais, ninguém, nem abre mais a Bíblia? Pessoas que estão baseando suas pregações em técnicas aprendidas no curso de psicologia, pessoas que estão usando o púlpito para aplicarem técnicas de terapia, pessoas que estão usando o púlpito para usarem técnicas de oratória, alguns até mudam a voz, que é para poder aquela voz poderosa, né? Aquela voz de trovão, aquela voz de relâmpago, um negócio de um chiado, parece que estão chupando limão no púlpito da igreja. Essas coisas que têm chamado a atenção. E Jesus diz no capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus está mostrando aqui, pessoal, para um grupo que deveria conhecer a palavra, tinha a necessidade de conhecer a palavra, mas não conhecia a palavra. Esse grupo não conhecia a palavra. E o que nós temos hoje de líderes religiosos no Brasil que não conhecem a palavra, estão baseando suas mensagens em supostas revelações. Inclusive você que me assiste, deixa eu falar para você, se você participa de alguma igreja, que nessa igreja algum profeta ou alguma profetisa tem uma revelação, e essa revelação ela está de igualdade com a Bíblia Sagrada, ou até maior que a Bíblia Sagrada, saia, porque esse lugar não é lugar aprovado por Deus. Aí é o outro evangelho de Jesus Cristo. E se você se enveredar por esse caminho, você vai perder a sua salvação. Então você precisa buscar uma igreja em que o pastor da igreja, o líder da igreja, abra a Bíblia e mostre para a igreja os tesouros, descortine os tesouros doutrinários, teológicos das Sagradas Escrituras, porque são essas palavras que nos firmam no caminho dos céus. E Jesus diz muito bem para eles aí no versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão unicamente como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem de lido que o próprio Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Observa aqui que Jesus deixa claro que lá no céu não tem casamento, lá não tem anja, tá? Essa questão de gênero sexual é aqui na terra, aqui que tem macho e fêmea para poder crescer, multiplicar e encher a terra. Mas no céu, o próprio Jesus disse que eram como anjos, ou seja, anjos não se casam, nem se dão em casamento. O versículo 14 em diante, Jesus então, ele faz com que os saduceus se calem, e um deles, que era doutor da lei, no meio deles tinha um doutor da lei, e diz assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o primeiro mandamento, e ele disse o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40 fecha, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar meu próximo é justamente o que eu preciso para chegar aos céus. Agora, não adianta eu dizer que eu amo a Deus e não amo o meu próximo. Não adianta eu dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus e odeio o meu próximo. Não adianta eu dizer que eu tenho um bom relacionamento com Deus, quer dizer, não é ter. Dizer que tem um bom relacionamento com Deus e não vai com a cara daquele irmão que está lá, não suporta aquele irmão que está ali, não vai com a cara daquela irmã, não vai com a cara daquele irmão. Se você faz isso, infelizmente, deixa eu dizer para você, só aguarda o inferno. Porque diz Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não estamos livres de termos inimigos 24 horas revoltados conosco. Nós temos inimigos. Agora, o que não podemos é nos tornar inimigos de alguém. Nós estamos rodeados de inimigos. Nós temos inimigos até mesmo dentro da nossa família, lá na faculdade, na escola, no trabalho. Infelizmente, na igreja podemos ter inimigos. Podemos. Só não podemos ser inimigos de ninguém. Ninguém pode ser, nós não podemos ser inimigos. Até porque a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. E finalizando,
quando os fariseus perguntaram a Jesus, olha, e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, quem pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram, de Davi. E Jesus disse, olha, se ele é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor então? E aí, se Davi lhe chamou de Senhor, como ele quer seu filho? Eu acho legal essas perguntas de Jesus. Olha, o bom mestre Jesus, o professor Jesus, eu acho que na prova, que se ele aplicasse uma prova escrita para esses fariseus aqui, para os saduceus, para os herodianos, esses caras iam tirar 0, iam ficar tudo na recuperação, se não fossem reprovados diretamente. E aí, Jesus, no versículo 46, diz, e ninguém pôde responder-lhe uma palavra, nem uma palavra, nem desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Ou seja, as perguntas que eram feitas para Jesus, ele respondia todas. Já as perguntas que Jesus fazia para o povo, ninguém respondia nada. Esse é o nosso Jesus, singular, maravilhoso e simplesmente fenomenal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde seu infinito amor. Esta foi a mensagem de Deus. Eu falei que seria os capítulos 22 e 23, mas a gente ficou só no capítulo 22. O 23 ficará para um próximo programa. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde na sua bendita misericórdia, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a sua casa, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe, um forte abraço.